Agora, Zé Geraldo, seja bem-vindo. Já apresentei o Zé Geraldo aqui. Deixa eu só fazer dois comentários antes de iniciar a nossa resenha. O Jô Miyagi, querido jornalista da TVT, está me chamando a atenção aqui, diz que a pronúncia da empresa de vendas chinesa não é Shein, é Shein. Shein. Deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ver onde é que está aqui, que eu coloquei a foto, né, dizendo que eles, olha assim, aqui, a Shein suspendeu entregas gratuitas em Israel, cortando publicidade de influenciadores israelenses. Zé Geraldo, antes da gente falar de Gaza, desse processo todo, um pouquinho de Brasil, um pouquinho do que você está sentindo, e dessas questões, quer dizer, a fala do Lula que choca a imprensa monopolista, e essa relação Haddad, mercado, investimento público. Como é que você está vendo essa movimentação do governo Lula, que hoje completa um ano de vitória nas eleições de 2022? Zé Geraldo. Olha, a minha leitura do governo Lula é uma leitura muito alvissareira, muito esperançosa. Se não fosse por outras razões, pelo fato de um governo que constrói o diálogo pela política ter substituído um governo necropolítico. Em todos os campos, não só na economia, porque privatizou o sistema de gestão da economia no sentido mais clandestino do termo, né? Quer dizer, fez tudo para transferir do orçamento público para suas contas privadas a riqueza nacional, né? Mas porque desqualificou tudo que fazia do Brasil essa projeção internacional, que agora volta com força, e que foi absolutamente desconfigurada, desconstruída na cultura, na educação, nas relações internacionais ou diplomáticas, né? Então, ver o governo atual é um alento, porque de tal modo houve uma terra arrasada, e até mesmo no sentido literal, se a gente pensar a questão social, a questão indígena, a questão quilombola, que qualquer coisa que seja feita, e é feita com esse sentido de resgate da dignidade da política, já baliza essa governança. Mas, por exemplo, falando da economia, né, como o Altomiro que diz que nós não somos do campo, mas a gente lê com atenção os sinais. A semana passada, o Banco Mundial proclamou que o Brasil salta de 13ª para a 9ª economia do mundo, em menos de um ano de nova governança. Em menos de um ano. Eu integro um grupo de leitura de conjuntura que é da CNBB. Nós estamos trabalhando um relatório para o final do ano. Nas nossas conversas, sobretudo com os economistas que integram o grupo, o desempenho da economia brasileira está surpreendendo. Os resultados são melhores do que as expectativas. As taxas de crescimento estão sendo revisadas para cima, a taxa de inflação para baixo. Isso não é só o IBGE, o IPEA, é o Boletim Focus do Bacen, e que a perspectiva global apresenta, mesmo com os conflitos que estão em curso, e são muitos, não é só na Palestina. Ultimamente a gente não ouve mais falar nem da Ucrânia, nem das crises que estão acontecendo na África, né? Mas as demandas, mesmo com a primarização da economia brasileira ainda, porque a infraestrutura de produção está afetada, e olha a sagacidade do Lula, colocou o vice-presidente Alckmin para conduzir esse processo, né? As referências a partir dos mercados internacionais é de que isso está muito incrementado até pelas expectativas do mercado chinês, né? Então, eu diria que, para além disso, esses dados que você
trocou agora com o Altamiro, né, sobre emprego, né? Os participantes da live já mencionaram as filas. Você falou até do Halloween, né? Imagine se fosse para o Saci Pererê, não é isso que. Não, a gente está caminhando, se o Halloween está assim, o Natal, a gente vai ter aquele recorde. Tanto que essa que é a matéria, né? De contratações e tudo mais. Então, eu acho, viu, Conde, ou Duque, né, que a nossa perspectiva é muito boa. Né? Você já traçou aí, com o Altamiro, uma leitura pelo econômico, mas eu penso que uma chave de interpretação desse momento, ao cabo de um ano da eleição, né, é que está se dando a reestruturação do Estado com a construção de um governo com frente ampla, mas que quer inserir o Brasil na geopolítica global, que trabalha a questão da redefinição da infraestrutura de produção com uma configuração muito importante, tanto no campo industrial quanto no campo da agricultura, né? Para que no campo acadêmico também, né? Principalmente nesse campo, que ainda não deu um salto maior, porque o orçamento ainda é o anterior, e ainda que aquela PEC da transição, né, tenha liberado alguns entraves, mas a intenção do presidente Lula não era atingir esse campo, mas sim as políticas sociais, que é o forte da sua proposta, né? E elas Deixa eu aproveitar, meu querido Zé Geraldo, porque você sempre me ensinou nas suas falas que a utopia é necessária. Essa palavra sempre importante. E a gente está chegando num ponto do governo Lula, agora 10 meses, um ano da eleição e tudo mais, que, sobretudo, alguns pensadores estão trazendo a ideia de que é preciso retomar a utopia do Brasil. Né? O Brasil foi assim esmagado durante muito tempo. O Lula fez um governo até aqui de rearranjo, né? Enfim, das próprias instituições ali dentro, dos órgãos, dos ministérios. E agora, curiosamente, simbolicamente, depois da cirurgia que ele fez, né, para tirar a dor que ele sentia nos quadris, ele inclusive disse isso, ele está se sentindo novo e está se sentindo mais, digamos, com mais potência para fazer um embate que eu acho que o Brasil precisa encarar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, um projeto de país, né? Um nome, sobrenome, atrelado à identidade dos movimentos sociais e do povo brasileiro. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Então, eu acho que quando a gente fala de utopia, não é num sentido do imaginário delirante, é no sentido de acumular, né, aquilo que a nossa história trouxe de construção, né, de uma sociedade que se politiza e que se humaniza, né? E, portanto, a nossa construção, a nossa formação cultural, social, política, econômica, jurídica, é essa linha de humanização, sair da condição da barbárie para a condição da civilização. Então, isso é um percurso que é mediado pela democracia e pela justiça, né, que são os fatores que pensam a utopia como aquilo que orienta um processo de transformação da realidade em direção a esses valores, a esses princípios. Por exemplo, no caso do presidente Lula, está claro que, do ponto de vista global, o nome da utopia é a paz. E, por isso, a recuperação da condição diplomática, um valor que o Brasil havia construído ao longo de quase 2 séculos, de profunda elaboração, né, e que o fez um interlocutor importante. A palavra comum dos estadistas no itinerário que o presidente Lula estabeleceu logo depois de eleito e ainda não empossado foi demonstrar que essa agenda diplomática
já permitiu ele governar antes de tomar posse, porque ele foi um interlocutor em todas as grandes reuniões importantes que se deu logo em seguida ao resultado da eleição, incluindo aquelas que dizem respeito, por exemplo, a um outro paradigma utópico, que é resgatar o sentido do humano inscrito na perspectiva do reconhecimento da dignidade da natureza, né? Outro fundamento importante que está no contexto dessa mudança. Não por acaso, semana passada, Ailton Krenak foi eleito para a Academia de Letras, né? Quer dizer, esse simbólico está presente na nossa cultura, pensar uma outra humanidade, uma outra civilização, né? Então, a paz. E acho que, por exemplo, o Brasil, com a sua diplomacia, está construindo uma agenda. Hoje tem uma outra reunião no Conselho de Segurança, amanhã vence o rodízio da presença brasileira na direção do Conselho, né? Mas Brasil passa o bastão para a China. Para a China, o que é muito bom, né? Porque representa garantia, né, de que se quebra, né, o sentido hegemônico das relações internacionais, no sentido de balanço de poder, né? Mas, por exemplo, restaura, enquanto perspectiva utópica de paz, a rejeição a qualquer orientação que leve em conta a guerra como instrumento, a violência como instrumento, o terror como instrumento, né? E por isso que o embaixador brasileiro, que tem, não é, uma forte presença, ele diz que o que está construindo como nova resolução, que ainda vai ser discutida hoje, com todo acerto entre os países, crescendo que já isolou os Estados Unidos como corresponsável pela barbárie, né? É que uma resolução como essa tem que pedir tudo em nome da paz, tem que pedir assistência humanitária, tem que pedir cessação de hostilidade, tem que pedir cessação da violência, tem que pedir libertação de reféns, tem que pedir entrada de assistência humanitária, de produtos básicos, tem que permitir a saída dos nacionais de terceiros estados, como os brasileiros, logo que o presidente, sem hesitar, produziu a maior operação de resgate de nacionais de áreas de conflito e foi chamado para ser uma espécie de conselheiro dos outros países para poder produzir uma operação como essa, como função de Estado, como função republicana, enquanto que grandes potências querem cobrar a passagem dos que são resgatados, né? Então, eu diria que uma questão é essa. A outra é interna, né? É de pensar que a política não é no institucional, mas é no social, e é na ampliação da consciência educada da sociedade que é capaz de construir seu próprio projeto, recuperar a noção de democracia participativa. Logo, também, nas primeiras semanas, restabeleceu todos os instrumentos que a Constituição havia estabelecido para trabalhar a condição da democracia participativa na produção do orçamento, da definição das políticas, na gestão e no controle social das estruturas de governança, que não são mais hierárquicas no sentido dos iluminados que vão assumir como elite, à direita e à esquerda, a expectativa da sua presença estamental nas estruturas de governo, né? Aí cabe tudo, cabe Supremo Tribunal Federal, cabe redefinição das listas que vão integrar os tribunais para ter equilíbrio de gênero, diretriz de gênero nas decisões, cabe, né, uma modelagem, né, que é a própria da democracia participativa. Eu acho que isso é o governo. Tá dado que esse governo tem essa cifra utópica que você destaca e que diz que, evidentemente, a semântica de utopia para o Zé Geraldo, e a gente sabe disso, não é de hoje, ela é diferente dessa utopia corrente, popular e delirante. Não é isso, né? É você ter um propósito maior, um projeto, né? Que ainda nós não
vivenciamos, mas que nós queremos vivenciar. Com o pensamento no futuro. E só vejo duas lideranças do mundo convergindo nessa direção: o presidente Lula e o Papa Francisco. Pois é. Não, você tocou nessa questão da ONU, vamos ver se vai dar tempo da gente falar de tudo isso, porque tem muita coisa. Quando você se referiu ao diplomata brasileiro, você está falando do Sérgio Danesi, que é o embaixador na ONU, ou o Mauro Vieira? Porque os dois o Mauro Vieira. E, no contexto daquele conflito, aí sim, eu queria que até você, em algum momento, fizesse uma interlocução com esse brilhante diplomata, que é o Alessandro Candeias, que é o representante brasileiro, o embaixador na Palestina. Alguém que tem uma qualificação enorme, é um doutor em economia, orientado pelo Ignace Sachs na École, em Paris. Né? É um embaixador experientíssimo, foi consultor jurídico no MEC, na gestão Haddad, foi consultor jurídico na defesa e, portanto, foi um dos que, no anonimato, na forma bastante contida de se apresentar, quem se apresenta é a estrutura de governo. Foi um dos que construíram o processo de resgate dos brasileiros lá na Palestina. Né? E que chocou o mundo todo pela eficiência. Pela rapidez. Né? Foram 7 aviões mobilizados, 1.500 brasileiros repatriados, com todo cuidado, né, e educação, uma coisa que os próprios brasileiros nunca foram tão bem tratados nas companhias aéreas assim, né? Inclusive muitos vestidos de verde e amarelo, não é isso? Muitos vestidos de verde e amarelo. Pois é, você vê que é o compromisso do Lula, porque ele governa para todos, não vai governar só para os seus. E tem um avião estacionado lá no Cairo, o avião da presidência da República. Eu acho isso tão importante. Quer dizer, é um sinal do Lula para os genocidas ali de Israel e congêneres, né? Falou: olha, eu estou a favor da vida e estou aqui à disposição o tempo todo e quero salvar os meus compatriotas, pelo menos. E já produziu um resultado, Conde, porque ainda que os Estados Unidos tenham vetado a primeira resolução, o Biden logo em seguida tratou de construir uma linguagem de corredor humanitário, né? Coisa que, por exemplo, nem na guerra da Ucrânia, que saiu da pauta, né? Nem sabemos mais se tem guerra, lá não foram fechadas as fronteiras, o corredor humanitário se manteve. Vários corredores lá. Vários. Ainda que a estratégia russa soubesse que por esses corredores também se infiltrariam mercenários, forças clandestinas, mas não fechou as fronteiras. Né? Então, o Biden fez isso e agora querendo como que aliviar sua consciência infeliz. Né? Mas é uma consequência da proposta brasileira. Claro, os estadunidenses, eles são assim, desde Obama, desde aquele... Da negociação que o Brasil fez com o Irã, das centrífugas de enriquecimento de urânio, né? O Brasil vai, dá a ideia, faz a negociação, constrói, só que aí os Estados Unidos não querem que o Brasil fique com os louros da construção. Eles vão lá e tomam para eles a ideia. Agora, já está bom, já está de bom tamanho. Se for assim, né? Pelo menos mal. O Brasil está se destacando muito nessa questão internacional, Zé. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar, porque eu quero te perguntar muita coisa e eu tenho que ir para o bate-papo também aqui, trazer os comentários, inclusive celebrando a sua presença aqui, como sempre. Aliás, eu preciso chamar mais você aqui, porque sempre que você vem, é muito afeto envolvido com todo o nosso público aqui. Deixa eu ir para o bate-papo. Trazer aqui, agradecer Ana Lúcia Medeiros, Edson Antunes. A minha habilidade cognitiva de entender a realidade melhora cada vez que eu ouço o professor José Geraldo. Obrigado, professor. A minha também, viu? Marilene dos Santos, professor José Geraldo. Sim, Paula Vig, sionismo é colonialismo, racismo e apartheid. Veja as leis vigentes em Israel. Breno Altman tem um vídeo sobre essa aberração. Todas as nações são multiétnicas, com direitos iguais. Israel, não. Ok.
Elba Marra. Professor José Geraldo, simples, claro em suas palavras e um alento para nós. Rosane Berti, Zé Geraldo, um professor extraordinário. Carmen Lúcia Carmo, esse professor maravilhoso. Nossa Horta, que bom, um momento de lucidez com o professor. E por aí vai. São centenas de mensagens aqui celebrando a sua presença que eu subscrevo todas. Professor, deixa eu trazer aqui essa capa do The Independent que você, inclusive, distribuiu, mandou para mim no Zap. Sim. E ela é impressionante. Ela é muito simbólica. Maravilhosa, né? Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu descer, por que ela é maravilhosa. Olha só, né? Sim para o cessar-fogo e não para o cessar-fogo. É o mundo inteiro contra o massacre que se desenrola ali. Comenta para a gente essa capa e essa situação, querido professor. Então, e também a partir dos comentários. É claro que há uma questão que se coloca sobre o marcador do sionismo, que nós sabemos é um fenômeno lá da Europa, quando se criou a condição política para os judeus na diáspora tentarem um lugar para se instalar como um país, né, que agregasse o que os manteve unidos no processo de dispersão pelo mundo, fortalecendo muito essa identidade cultural e religiosa. Né? Então, a pátria, o sionismo era isso, era uma luta do ponto de vista da articulação de uma possibilidade de se instalar. Aí, de novo, a diplomacia brasileira. Oswaldo Aranha foi muito importante nesse processo para se criar o Estado de Israel. Né? Mas essa construção foi elaborada até ali com a configuração de que ela precisa segurar o lugar do povo palestino, que permaneceram naquele território, né? E que deveria se compartilhar esse lugar histórico reivindicado pelos israelenses. O sionismo permaneceu um pouco interno. Você sabe que, por exemplo, o sexto primeiro-ministro, Menachem Begin, era um conhecido terrorista, né? Isso do ponto de vista da consecução de que a instalação de Israel pressupunha uma forma de violência que ele praticou seguidamente, e ainda quando o espaço era contido pela autoridade inglesa, né, ele fez aquele célebre atentado contra o hotel King David, né, em que 91 britânicos do mandato britânico da Palestina morreram. Isso não impediu que lá em 77 ele negociasse com al-Sadat o acordo de Camp David e com ele recebesse o prêmio Nobel. Né? Olha só, isso é uma coisa, o sionismo. Outra coisa é a concepção de partilha que envolve uma elaboração da política que eu creio que o povo de Israel não afasta. Mas que as tensões... E quando tem que levar em conta uma coisa, a gente pensa muito no aspecto ideológico, sionismo, antissemitismo, ódio, né? E esquece algo que o Altamiro lembrou, né? O que move Israel enquanto ação de Estado, que imbrica uma dimensão do sionismo, que é uma questão terrorista, né? É o fato de que o Estado de Israel agrega, pela contribuição dos judeus espalhados no mundo, um poder econômico tremendo. Há pouco teve um artigo no El País, de uma jornalista chamada Amanda Mars. O título do artigo é Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Lembrando que essa instituição, que foi fundada em 1869, na junção de dois judeus, o judeu alemão Marcus Goldman, que chegara nos Estados Unidos, e o comerciante de roupa Sachs, que era seu genro e que com ele se associou. E hoje governa o mundo, porque coloca seus quadros, inclusive, no governo dos Estados Unidos, seja
democrata ou seja republicano. Então, do ponto de vista da presença de Israel, e pelo que Altamiro falou em relação ao rentismo no mundo, Israel é um agente do capitalismo. Então, o capitalismo joga uma força muito grande naquele espaço. E como o capitalismo tem a sua sede política e ideológica nos Estados Unidos, né, é o braço, tanto político quanto armado, né, dessa presença numa região estratégica econômica, Guerra do Golfo. Quando, em 91, com Cristóvão Buarque e mais um brasileiro que era nativo da França, Christian Colbert, eu participei do colóquio de Alger, que se instalou no dia 28 de fevereiro de 1991, dia do cessar-fogo da Primeira Guerra do Golfo, em Argel. E a questão do colóquio, naquela altura, com muitas personalidades, Roger Garaudy, Régis Debray, Ramsey Clark, o antigo secretário de Justiça dos Estados Unidos, né, era pensar a deriva do direito. Como ler o fenômeno daquela região que representasse, sentir qual era a trama econômica que movia os atores naquele processo, mas como isso interpelava a capacidade das Nações Unidas de jogarem um papel mediador naquele processo, né? Então, o centro daquela discussão era tentar construir políticas de convivência, por exemplo, os acordos de Oslo, não é isso? Que fizeram o ajuste da partilha, criando a faixa de Gaza, criando a Cisjordânia, dividindo Jerusalém, para poder compor a presença, sobretudo, judaica, islâmica e cristã naquele espaço, né? Mas, sobretudo, a presença palestina contida na faixa de Gaza, sobretudo, né? Na qual há uma autoridade palestina, mas com limites no tocante à segurança que é exercitada, exceto dentro da faixa de Gaza, mas fora dela, no Mediterrâneo, onde ela está situada, pelas forças de Israel, que controlam a entrada e saída na região. Por isso que ali o elemento político desafia o direito internacional, no sentido de verificar que a força econômica, que também se implica na força de comunicação, né, reduz a capacidade de construir mediação pela paz e pelo direito, mesmo o direito internacional, naquele espaço, né? E aí eu acho que daí vem, né, essa condição quase inconsequente do ponto de vista da ética das relações internacionais, né, de não questionar o que os documentos das Nações Unidas indicam, aspectos que vocês já mencionaram aí, né, de apartheid, de genocídio, né, e de formas de destruição de comunidades, né, que o Altamiro chamou de limpeza étnica, né? Então, eu diria assim que a gente tem que levar em conta esses elementos que são econômicos, né? Não é pouco ser dono da riqueza do mundo, nem das comunicações, porque elas estão imbricadas, né? Tem isso também. Olha, diga, você quer concluir, querido? Não, eu só queria concluir assim que o embaixador Alessandro, que é um querido amigo, né, me mandou um conjunto de matérias, né, e uma que me impressionou muito foi uma matéria dos Médicos Sem Fronteiras, que descreve o horror. Essa Guernica que você mostrou aí, que no caso da região, né, é uma Guernica não do esquartejamento, mas do dilaceramento, né, porque é o humano dilacerado. Crianças. Me disse um oficial de projetos do Unicef que são 400 por dia mortas ou feridas. 400 por bombardeios indiscriminados, que violam a Convenção de Genebra, que violam as restrições da ONU sobre controle das ações de beligerância
no tocante aquilo que elas provocam, aquilo que elas produzem. Mas essa matéria que o embaixador me mandou, pelo vínculo de amizade, né, dá voz a médicos do Sem Fronteira. E olha o título da matéria que ele me mandou. Uma humanidade incondicional precisa ser restaurada em Gaza. Uma humanidade incondicional precisa ser restaurada. É inimaginável o que a gente vê, porque isso é desumano. E restaurar a dignidade é o lado mobilizador da nossa condição de utopia, Conde. Porque no princípio utópico de que nós nos realizamos como humanidade, nós não podemos aceitar que fracassamos como civilização, que fracassamos como projeto de humanidade, como projeto de sociedade. Então, o Brasil ainda tem até amanhã. Talvez seja possível ainda construir uma agenda, né? Pode vir surpresa, não. Mas certamente a China vai trabalhar nessa direção, né? Sim. Porque e o Brasil permanece com uma liderança inconteste. Inconteste, porque você sabe que em seguida a recusa da última resolução, que os Estados Unidos ficaram isolados, nem o Reino Unido votou contra, se absteve. O Brasil conseguiu uma proeza. Os presentes na sessão viraram as costas para o voto de veto dos Estados Unidos e, em seguida, começaram a articular, né, todo um processo de construção de uma possibilidade que acho que hoje será discutida. Zé, vou trazer um comentário aqui e fazer mais uma questão para você. Nosso tempo voou aqui, né? Estamos chegando perto do final. Olha, a Vivian Lee está perguntando aqui. Pergunta ao doutor Zé por que Camilo não o recebe. Na verdade, é oportunidade para a gente desmentir. Eu tinha perguntado para você. Essa é uma informação realmente, Vivian. Inclusive, eu tinha comentado isso com um convidado nas minhas lives. Não aconteceu isso, né? Não. Nem sei porque você não pediu audiência. A única vez que eu fui ao MEC recentemente, fui acompanhando a minha reitora para uma agenda funcional, mas a audiência era com o consultor jurídico, que nos recebeu muito bem. Né? Uhum. Eu não tenho agenda com o ministro Camilo, não o conheço pessoalmente, tenho grande expectativa que ali se construa havia agora que, atendendo a diretriz do presidente Lula, ele retirou, né, o projeto de reforma do ensino médio. Eu havia até participado de um debate sobre esse tema no Instituto dos Advogados Brasileiros, né, que hoje outorga o título de membro benemérito ao ministro Silvio Almeida, às 18 horas. Mas nunca tive agenda com o ministro Camilo, não. Eu sou um professor aposentado. Continuo dando aula, mas sou um professor aposentado. Acho que o Conde congelou. E nem sei se eu ainda estou com audiência. Mas, em suma, não sei de onde saiu isso e, realmente, quando você me dá a oportunidade de desfazer algum mal-entendido, né? Nesse aspecto, né, que nem sei qual é a procedência. Se eu já estou sendo ouvido, né? Pronto, você tinha dado uma congelada aí. Não, caiu a energia aqui, deu um pique de energia. Você continua falando? Te agradeço. Não, eu continuei falando, agora eu não sei se... Tá certo. Era isso mesmo. Para corrigir esse mal-entendido, não sei de onde ele procede, né? Eu sou um professor aposentado hoje, mas você sabe, um ex-reitor é um cargo permanente, né? Até mandei para você um artigo que fiz sobre o Darcy Ribeiro esses dias, né? Aliás, não está dando nem tempo de falar. Você está lançando um livro, né? Uma coletânea dos teus artigos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria ler a maravilha que você escreveu
sobre o Guernica aqui para o nosso público. Deixa eu ver se eu consigo Mas trazer. aquilo é uma postagem de... É uma postagem, mas é o teu texto, né? Sim. Você diz aqui, o quadro me pareceu um esboço de uma mão infantil juntando peças de um quebra-cabeça composto dos pedaços esquartejados. Não representa o horror de Gaza, de corpos, sobretudo de crianças dilacerados, gritos sufocados pelo sangue da matança praticada por muitos Herodes reencarnados. Horror, horror. A pretensão de se ver civilizado escorre pela humanidade que se dissolve nesse sangue. Belíssimo aqui esse texto. Depois eu vou colocar nas minhas redes aqui. Meu querido Zé Geraldo, para a gente terminar, uma mensagem aqui para o nosso público, vou pedir para você que sofre, que está sofrendo muito em ver o que está acontecendo ali naquela região. O Brasil já sofreu tantas coisas, continua sofrendo também tantas coisas, mas aquilo realmente é uma coisa... Até em ver também as mentiras que a imprensa veicula, embrulha o nosso estômago, né? Quer dizer, eles silenciam e invisibilizam o povo palestino. Uhum. Pois é uma característica do hegemonismo, né, que perpassa todos os campos de interpretação da nossa realidade. E é algo que, por exemplo, programas como o seu contribuem para desvendar, retirando, né, dessas discursividades que carregam, né, consciente ou inconscientemente, né, visões de mundo que a gente tem. E se os meios econômicos são capazes de produzir esses instrumentos, eles acabam detendo a hegemonia da própria narrativa da realidade, né? Então, acho que isso é um fato importante. Mas, de qualquer maneira, pensando no que, em conversa com o embaixador Candeias, eu inferi, é de que é preciso, e o presidente Lula diz isso, parar com esse bombardeio indiscriminado. Não pode existir uma punição coletiva. A força da resposta tem que ser no plano da capacidade de poder de quem exerce. O Altamiro dizia, nem guerra porque é tão desproporcional a relação de enfrentamento que não há combate, há massacre. Né? E, por isso, quem tem muito poder tem que ter muito discernimento, tem que ser capaz de construir mesas de negociação para poder recuperar a dignidade do direito que está depositada hoje nas Nações Unidas com todos os seus limites. E, aliás, o presidente Lula também inseriu na sua proposta rever a composição, sobretudo, dos organismos mais estratégicos das Nações Unidas, a começar pelo Conselho de Segurança e pelo mecanismo do veto, não é isso? Então, eu acho que esses fundamentos de recuperar o direito internacional, que está meio à deriva, né? E não por acaso, não obstante os limites das Nações Unidas, há vozes que provêm dos aliados desse processo para desqualificar as Nações Unidas, o direito internacional, as convenções, os tratados, Genebra, por exemplo, né? O tratado que trata do genocídio, né? Os acordos de Oslo, né? E, de certo modo, retirar qualquer controle ético sobre a sua ação. Isso é impensável. Então, tem que construir uma mediação política para que a condição civilizada que se realizou pelo direito, a nossa consciência de civilização salta da nossa ação política que se constrói na história, mas ela se realiza pelo direito. Porque é no direito que a gente constrói esses fundamentos. E se os chefes de Estado não respeitam nem o direito, vão respeitar o quê? Professor, Zé... Essa é a matéria que alimenta o terrorismo em toda a história, desde os burgueses em 1789, que definiram o seu regime como um regime de terror, a Menachem Begin,
ao Hamas. Quer dizer, são formas que também a gente tem que criticar, porque ainda que na origem, você lembra Camus dizendo que o núcleo de toda revolta é um sentimento de injustiça? Ainda que na origem tenha um sentimento de injustiça, o terror mata inocentes e culpados e não resolve a questão da justiça. É isso. Zé, deixa eu estou coloquei na tela Salem. o Salem Nasser, inclusive para apresentá-los, não sei se vocês se conhecem, certamente de leituras, sim, creio que sim. Salem, sim. que é professor na FGV de Direito Internacional, veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Eu falando também. essas coisas todas e aqui, me desculpe, Salem. Salem, pode ativar seu microfone, só para te ouvir saudar aqui o professor e a gente seguir em frente aqui. É um prazer vê-lo aqui. Eu conheço, sim, por escritos e não se preocupe, não, estava totalmente de acordo. Bom, mas agora você refine, ajuste aos seus fundamentos mais consistentes, né? E vou ficar te ouvindo para acumular informações para os meus próximos encontros, né? Obrigado. Zé, querido, matei só um pedaço da saudade que eu estava de você. Você volta aqui em breve para falar do teu livro e do direito achado na rua e de tantas outras coisas que ficaram, não deu tempo da gente falar hoje, mas logo a gente está junto de novo, tá? Assim espero. Tá bem. Sigamos com esperança, né? Vamos deixar, diz Frei Beto, o pessimismo para tempos melhores, tá certo? Tchau, querido Zé Geraldo. Tchau.